reconhecer, Se reconhecer. entrar em contato consigo mesmo. Consigo. Que bacana, né? Porque tem pessoas que têm essa dificuldade de admirar a si mesmo, de perceber a si mesmo. E olha aí, ó, a importância da pessoa perceber que cada ser manifesta o divino. Tudo é manifestação do divino. Então, se eu sou manifestação do divino, quando eu vou no espelho, sem precisar de nenhum narcisismo, a pessoa vai estar ali olhando o divino que se manifesta Através de você. através de mim. Uhum. Então, daí ter cuidado com o que falamos, com o que externamos. E quanto mais depuramos isso através da arte, mais esse divino se expande. Com certeza. Né? Evolui. Que bom. Ok, gente. 19 horas, 12 minutos em Alagoinhas. Isso acontece também na sala de dança, na arte. O tempo voa, que a gente nem percebe. Tá vendo? O Tá vendo instante você? acaba. E eu vou falar aqui dos patrocinadores, antes que eles não podem ser esquecidos. São pessoas que acreditam no programa Conhecer como uma forma de arte também, como uma forma de divulgação de coisas boas, de coisas do bem. Então a gente agradece aqui, gente, a nossa Rencan Corretora de Seguros. Você está querendo fazer seguro do seu carro? Consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial? Fale com os nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto. Rencan Corretora de Seguros. Também temos o apoio da nossa amiga e irmã, deputada Ludmila Piscina. Ela que está sempre ao lado das causas do bem, portanto, ao lado do programa Conhecer. Com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Ludmila Piscina é uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Obrigado, Ludmila. Nós também temos aqui os nossos amigos e irmãos na Clínica Rebeca Rabelo. A sua beleza sempre será valorizada. Grande abraço à nossa amiga Rebeca Rabelo e o nosso amigo e irmão Danilo. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza. Como colaborador também temos aqui o nosso amigo e irmão Radiovaldo Costa, que está sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade. Está junto com o programa Conhecer. Obrigado, Radiovaldo Costa. Agora, gente, se você quer encontrar materiais de construção, vá no Cimentão. O Cimentão aqui em Alagoinhas fica ali na rua Dr. João Dantas, na Santa Terezinha. Aos nossos amigos Alain e Sandra, o nosso muitíssimo obrigado. E para fechar, a nossa grande apoiadora, Darcy de Santana, que acredita na proposta espírita. Darcy Santana, também conhecida como minha mãe. E como você fechou? Temos um grande amigo. Sim, importante dizer isso. Né? Temos um grande amigo, abnegado, desprendido, que às vezes a gente tem aqueles assim, trabalhadores da última hora e a gente na prática vai compreendendo como que isso funciona. Então, o apoio ele chega de diversas formas para nós, de forma intensa, e é preciso termos olhos para olhar. Então, esta pessoa ela não quer que seja falado se é pessoa física, se é pessoa jurídica, e de que forma que dá o apoio, mas nós sabemos como esse apoio nos chega de forma incrível. A você, amigo, anônimo, o nosso muitíssimo obrigado. Eu diria, Rosê, como levando para a ótica dos espíritos desencarnados, na rota do bem que eu estou falando. Nós estamos sendo apoiados aqui. Esse amigo, ele é um amigo encarnado que nos apoia. É um amigo encarnado. Né? E que a gente não vê assim do ponto de vista da materialização, como eu citei aqui os nossos apoiadores. Nos apoia materialmente falando, mas amigo encarnado. no silêncio. No silêncio.
Obrigado, Anônimo Irmão. Eu vou precisar sair daqui a 15 minutos, infelizmente, mas eu vou ficar conectada lá, sentindo o ouvinte como escuta no rádio, que é muito gostoso a gente estar no carro, ligar, conectar na 92.9, 93 FM e a gente sentir como que é sério, né, essa emissora. Como que é gostoso a gente conectar e interagir, mesmo a tecnologia avançando, mas o rádio, ele ainda faz parte, vai fazer parte por muito tempo da vida das pessoas. E eu deixo vocês agradecendo a oportunidade e também nesse nosso bate-papo, que poderá ter outras oportunidades. Com certeza. Eu digo a você que acalme seu coração. Você que está em casa, ouvindo nossos discursos, que de repente você fica pensando em várias coisas, acalme seu coração. Tudo chega no momento certo. Como pediram uma poesia, eu vou tentar recitar uma poesia. Tranquila. Que eu lembrei, mas se eu esquecer, aí Salles entra com a música. Não esquece não, então. Ela diz, é o significado. Ela diz: quando eu morrer, eu vou ver o avesso do mundo. Para além do pássaro, da montanha, do poente, o significado perfeito estará pronto para ser decodificado. O que nunca teve sentido, vai ter sentido. E o que é incompreensível, será compreendido. Quando eu morrer, eu vou ver o avesso do mundo. Mas e se o mundo não tiver avesso? Se o sabiá na palmeira for um simples sabiá na palmeira, e se a sequência dos dias e das noites não tiver sentido, e se a terra for somente terra? Restará uma palavra pronunciada por lábios agonizantes, uma palavra forte, veloz, incisiva, que corre e corta espaços intraestrelares. Uma palavra forte, veloz, incisiva, a morte. Se tem avesso do mundo, eu vou ver o avesso do mundo. Para além do pássaro, da montanha, do poente. Se não houver avesso do mundo, fica a minha palavra agonizante, que é a herança que eu deixo para aqueles que estão começando a viver emoções ainda agonizantes. Essa palavra forte, veloz, incisiva, que clama, reclama e clama. Eu sou homem, eu vivo a minha condição humana e não renuncio à minha condição humana. E se o mundo tiver avesso, muito bem. Se o mundo não tiver avesso, muito bem também. Porque há uma coisa que me faz maior do que tudo isso. Porque no dia que não tiver avesso, jamais ninguém poderá falar nem do avesso do mundo, nem do próprio mundo. Porque jamais ninguém poderá falar diante do mistério e do desafio, isto é, o mundo. Lindo, lindo. Muito bom, Itamar. Você fez essa poesia linda. Não é sua? Ai, nossa. Quem é o autor? Eu não lembro o autor agora, mas ele se chama Significado. Ele é um poema que foi ganhador do Prêmio Nobel de Poesia Eu posso passar para você depois. Muito bem. Significado. E dá gosto de acompanhar, né, esse movimento que vem pela voz, trazendo a expressão da poesia. Lindo, lindo, lindo. O poema. Você que é uma pessoa doce. Ai. Nós vamos ouvir qual música? Já estou aqui com ela. Hoje eu trouxe diferente, que essa música é do nosso amigo e irmão, para não errar o nome dele, exatamente, Samuel Nunes. Samuel Nunes é filho de Regininha, Samuel. Sim, Samuel. E ele fez o hino Fé e Luz, sim. que eu sou apaixonado por esse hino. É lindo mesmo. E já estava aqui colocando como música de fundo no seu poema.
sempre juntos a Jesus, no arado e no labor, cultivando fé e luz, na estrada caminhar, nossa luz vai acender para todos e levar a esperança de viver, companheiros, fé e luz, companheiros de amor, o ideal que nos conduz é o Cristo Redentor. Companheiros, fé e luz, companheiros de amor, o ideal que nos conduz é o Cristo Redentor. Obrigado, Samuel Nunes, que música linda, eu adoro esse hino, muito bonito. Rosiane Massariol. Tá uma leveza o programa, Ah, tá gostoso ficar aqui. A gente vai percebendo, lá estamos registrando ali, mas hoje nós tivemos reunião mediúnica todo sábado, logo cedo. Cada reunião é reunião diferente da outra. Brandina sempre diz isso, minha amiga Brandina. Cada reunião é uma reunião. Cada diferente. reunião é uma reunião. Era para ela estar aqui, né? Sim. Onde estiver que ela se sinta conectada, ela sempre está conectada. Mas nós vamos, cada vez que a gente abre o Evangelho na reunião mediúnica, também o Livro dos Médiuns, agora começamos o livro Agenda Cristã, estudo, cada vez nós vamos sentindo uma experiência nova, mesmo aquele texto que a gente já viu. Quando Uma vai ver, releitura, parece né, que Rosa? dá uma releitura e é como que a gente estivesse alcançando nas entrelinhas outros entendimentos. Isso é muito bom da gente ver. Agora, eu queria voltar aqui no livro Mediunidade e Evolução, e a gente vê pelo menos um parágrafo, aproveitando aqui Itamar. O que você acha, Salles? Fica à vontade. Quando você disse que ia sair em 15 minutos, eu não coloquei nenhum peso em suas costas. Mas se é você que está dizendo que vai carregar... Não, eu não vou poder realmente ficar, mas como Itamar falou que desde criança ele sente essa interação de um mundo e outro, e tem muitas crianças que também sentem isso, e tem muitos adolescentes que sentem, e que às vezes não tem assim a experiência de ter alguém que compreenda, que acredite, né? A gente estuda aqui o livro, sempre é um livro, e agora estamos na época do livro Mediunidade e Evolução, como foi falado aí, né, da evolução, das dimensões. Nós estamos aqui no capítulo dos escolhos da mediunidade, que é os perigos da mediunidade. E semana passada estivemos aqui com Francisco Evilásio. Então aqui estamos aqui na esgotamento físico mental. Um dos escolhos, um dos perigos, é a sua prática com o médium cansado em decorrência da atividade desordenada que sobreexcede sua capacidade física. O esgotamento físico e ou mental, anticâmara da estafa, de recuperação difícil, debilita as energias do medianeiro, podendo, dependendo da sua resistência moral, torná-lo vítima de espíritos maldosos. Então, logo perceba pronunciados sinais de fadiga, além da normal,
deve o médium confiar-se a repouso e tratamento por tempo adequado para que o refazimento se faça. E aí está aí algo para a gente debulhar, comentar, né, sobre... Não é, acho que até aqui me vem a informação, a impressão que quando se fala desse cansaço, não é em tudo, não é só na mediunidade não, em qualquer área, né? Quando a gente precisa estar respeitando e autoconhecendo, né, o limite de cada um, né? Sim. Para você efetuar bem o trabalho, você precisa estar bem. Eu preciso estar bem. Por conta da concentração, da predisposição. Claro. E O quando... processo da mediunidade, pior ainda, porque você está sendo o médium entre o mundo físico e espiritual, então você precisa estar... Inclusive, nesse momento, a gente tem alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Com o tipo de alimentação, o tipo de tarefa que você tem no dia, até para que você esteja mais disposto para que o recado de lá para cá venha de uma forma mais clara e você entenda e perceba. Porque se a pessoa está cansada, ele vai ficar irritado, ele vai ficar, né, de mau humor, dependendo da pessoa. Porque a mediunidade, ela não vem só para quem está lá na 7ª dimensão, ela vem para todas as dimensões. E a mediunidade em si, às vezes a gente traz a mediunidade como uma faculdade orgânica que permite a comunicação com um espírito, né? Às vezes necessitado, mas na verdade como pode se chamar, uma via de mão dupla, um processo de autoeducação, porque eu começo a modificar a minha forma de interagir, porque eu vou participar da mediúnica, e aquilo se torna um processo de osmose, de autotransformação, independente de uma mediúnica na acepção da palavra. Então eu começo a agir interagindo com os espíritos, e eu começo agora a moldar a minha conduta como se eu estivesse na mediúnica, de fato, no espaço espírita, entendeu? Então, quando eu exerço a função de médium, eu efetivamente estou exercitando o propósito da lei divina que você trouxe aqui. Para trazer para o seu dia a dia. Para o seu dia a dia, a autotransformação, o processo do homem de bem que você trouxe, é justamente, eu vou tratar, Rose. Você está na mediúnica hoje. Você tem que se despir de todo preconceito para atender aquele que chega. Aí você vai sair da mediúnica. A partir daquela, não, eu agora vou voltar para a minha situação normal de preconceituosa. Não existe. Não existe. Não é? Então, eu me transformo no contato com o invisível, da mesma forma, eu tenho que me transformar no contato com o visível, aquele que eu posso ver. Né? Quer falar? Mas Fala, nem nosso sempre amigo. é só na mediúnica, porque o médium... Porque a gente está em todo específico, lugar, né? né? Exatamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Itamar. Ótimo. Aí, Itamar, tá vendo você? Esse é o momento que eu saio, né? E até para esclarecimento das pessoas que estão do outro lado, que tem familiares com faculdade médica. Eu pensei que era Que desencarnado. não tem o conhecimento, né? Itamar teve um dos baluartes do Espiritismo em Alagoinhas, né? Gostaria que ele falasse assim, como a relação com a família, com os irmãos, né? Visto que sua mãe apoiava você dentro da espiritualidade, e qual a relação que você tem com seus irmãos com relação a eles? Você pode falar um pouco, né? Porque em muitas famílias existem pessoas que têm mediunidade e tem parentes que não aceitam e que não sabem como esse processo. Gostaria que você fizesse essa analogia, ou que pudesse esclarecer essas pessoas que têm parentes com mediunidade em casa, que tem... Que pergunta difícil. Mas lá em casa tem gente de todas as religiões. Tem gente evangélica, eu espírita, Católico, com certeza. católico, com certeza. Mas eu acho que com o processo de mediunidade, apenas eu e minha outra irmã, né? Minha irmã Lourdinha. E eu acho que o mais importante disso tudo é a família ter respeito e ouvir
Assim como eu fiz uma pergunta, eu vou fazer outra. Sabe qual é a maior dor do mundo? A maior dor do mundo é a dor de não ser escutado. Então, antes de qualquer coisa, escute o seu filho, o seu irmão. Tente entender o que está acontecendo. Que é um processo mediúnico, né? Não é uma escolha nossa. Simplesmente nascemos assim. É um dom, é uma coisa divina. Então, o melhor é tentar entender. Tentar chegar para o seu filho, para o seu irmão, dizer o que é que está acontecendo com você, o que é que eu posso ajudar, né? Porque não entre nesse leque de preconceito, né? De estar pré-concebendo aquilo que você ainda não conhece, está numa dimensão de uma coisa que você não domina e não conhece. Então, assim, pegue o seu filho, né? Se está falando isso, tem muitas casas espíritas que tem evangelho, tem estudo para criança, ou leve para uma pessoa que tem um maior conhecimento que possa te orientar, mas de forma nenhuma seja agressivo ou coloque na cabeça dele que aquilo não existe, que é uma loucura, nada disso. Primeiro de tudo, escute, pergunte, o que é que você está sentindo? O que é isso? Como é isso? Vamos tentar entender isso juntos? Né? Então, dê a mão àquela pessoa que está te dizendo que está com um processo em que ela não entende e você também não. Não julgue. Abrace. Essa é a minha resposta. Perfeito. Não, sem julgamentos. Sem Foi julgamentos. muito feliz na sua colocação. Muito obrigado. Rosiane Massariol, suas considerações finais. Eu, aqui, 93 FM, Rádio 93, programa Conhecer, eu quero externar mais uma vez a alegria de fazer parte dessa equipe, cujo objetivo é a difusão da doutrina espírita, a difusão dessa proposta que nos educa, que nos convida à autoeducação, que não é uma imposição, é uma proposta. Eu quero expressar a importância da gente fazer dessa versão da reencarnação a nossa melhor versão, a melhor versão de nós mesmos, esse processo de curar as nossas dores, de nos transformar. É um caminho seguro quando estamos com Jesus, e com Jesus todo fardo é leve, todo jugo é suave. Então, aquele cansaço que a gente tem por estarmos com familiares que não nos compreendem ou com situações que nos esgotam, vamos estudar como Jesus faria naquele momento, naquela situação, porque seguindo os passos desse modelo e guia que traz para nós o maior tratado terapêutico, que é o Evangelho, certamente as nossas forças se revigoram. Às vezes uma pessoa está cansada porque insiste, quer salvar o outro. E hoje na reunião mediúnica, nossa guia, a Irmã Celeste, ela trouxe uma singeleza, porque uma pessoa estava muito inquieta, porque determinada situação acontece, e a Irmã Celeste disse assim: você pode ser um poste de luz. Achei tão lindo aquilo, porque ela falou assim: você sabe que um poste de luz, ele fica parado, igual um farol no mar, fica parado, iluminando, parado. O candeeiro, ele se movimenta, mas ele não sai atrás das pessoas. Alguém vai até o candeeiro, pega e leva o candeeiro consigo. Então, é preciso deixar que a pessoa sinta vontade de buscar aquela luz. Porque aí ele vai ter vontade de se iluminar. Ele não vai atrás, correndo. E agora, o poste, ele está sempre aceso, ele está sempre iluminado, né? O farol também, ele tem um momento... A luz está ali, né, Rosa? A luz está ali, então você é luz. E Jesus falou isso: vós sois deuses, sois a luz, sois o sal da terra. Podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, e nunca esquecer que essa luz vai clarear o caminho de muita gente.
clarear o caminho de muita gente, clarear o próprio caminho. Então vamos seguir Jesus, vamos. E aí eu vou me despedindo aqui do programa com esse desejo, que Jesus seja a luz da vida de todos nós. Ok, Rose, eu vou trazer aqui o poema Os Escolhos dos Médios, né, que tem a ver com a nossa, viu? Muito Enquanto bem. você, obrigado minha amiga, minha irmã, por você. E eu quero Está agradecer a certo. presença e por ter aceito o convite desse amigo querido, que eu te amo, viu, Itamar? É recíproco, também te amo. E obrigado a todos os meus A gente alunos. agradece. Obrigado a todas as pessoas que estão no meu ciclo de vida. Obrigado ao Centro Espírita Caminho a Seguir. Abração, Jane, e Vera, ali, todo mundo, que delícia ali, né? Naquele cantinho. A União de Arte, Luciano União. Caldas, Um abração. Marli Monteiro. E olha, 999830350. E, gente, Cacau Pena, meu amigo, meu grande e forte abraço para você. Saudades, hein? Pronto. Obrigado, Salles. Eu que agradeço, Obrigado, a sua obrigado presença. a todos aqui. E como a gente falou, as portas aqui estão abertas, não precisa... Não, aí quero falar sobre um tema, só fala com a gente aqui pra gente encaixar, né, Rose? Articular. Ok, vamos aqui, são 19 horas e 37 minutos, eu vou trazer para vocês aqui agora Os Escolhos dos Médios, que é um poema que foi solicitado pela minha amiga. Vai permanecer ou vai ficar conosco? Fica à vontade, então. Então, um abraço, então. Que é a minha amiga e irmã, Odenita Salles, que me pediu que eu fizesse um poema com uma matéria, né, da Revista Espírita de fevereiro de 1859. Aí já vão anos aí, isso, fevereiro. Tudo bom pra você, obrigado. E aí eu começo mais ou menos assim. Aqui estamos, ó cristãos, tomados de alegria, e a energia nos envolve, por expor com muito amor a Revista Espírita de fevereiro de 1859. Explicar que certos indivíduos são mais dotados que outros de uma aptidão especial para trazer comunicações do mundo espiritual. É a bênção mediunidade, acelerador evolutivo do nosso momento atual. Apresenta variedade infinita de nuances, com desígnios múltiplos é faculdade. Em seus meios e efeitos é a conhecida mediunidade, tão conhecida de tempos de outrora, mas que chega nessa hora como bênção e oportunidade. Quem está apto a receber ou transmitir as comunicações dos espíritos, qualquer que seja o modo empregado, independe do credo, cor ou condição social. Manifesta-se em qualquer ponto do globo, independentemente de lado. Todavia, em seu uso ordinário, essa palavra tem uma restrição, uma restrita acepção. Geralmente são pessoas dotadas de um poder mediúnico muito grande que exercem essa ação, seja para produzir efeitos físicos ou os pensamentos dos espíritos, na escrita ou na palavra, fazem a sua transmissão. Essa faculdade não é um privilégio exclusivo, ela pode se perder ou alterar, se transformando em decepções. É muito importante lembrar que tens o uso do livre-arbítrio, mas não é bom postergar. O mérito da faculdade não está na posse que pode ser dada a toda a humanidade, mas nas escolhas das comunicações, na melhoria das condições morais, eis a grande dificuldade. Para se dar conta desse estado de coisas, é preciso compreender um princípio fundamental
que há espíritos de todos os graus, seja no bem ou no mal, que estão sempre nos conduzindo, creia, por mais que pareça irreal. Os espíritos imperfeitos e levianos se interferem e nos atraem para o mal. E a maior conduta é o bom senso e a razão, para saber o que é real. Os bons espíritos nos atraem para o bem na ação, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Se buscas a perfeição de imediato, é preferível esquecer, pois essa condição é bem difícil para agora preencher. A perfeição absoluta não é dada ao homem, o que é levado em conta são os esforços, perseverança e a vontade de crescer. Olá, Leninha. Por isso, médiuns trabalhadores do Cristo, é preciso disciplina e educação, combatendo o orgulho, lapidando os pensamentos para uma boa comunicação. São os escolhos do Espiritismo, é preciso atenção. E aí, com esse poema, a gente vai encaminhando aqui o nosso programa. Eu vou trazer para vocês aqui mais alguns apontamentos sobre a intuição, que é uma das formas de manifestação da inteligência e de comunicação entre os espíritos, e a gente negligencia tanto. Para a semana eu vou falar sobre a gênere, os espíritos agêneres, né? Que é uma capacidade que tem o espírito para realizar, né? Os fenômenos que a gente chama de fenômenos sobrenaturais, mas que na verdade são fenômenos naturais, pois são criados por Deus. Então aqui eu trago para vocês, gente, uma leitura, está nesse livro, que é um livro de estudo, Mediunidade, Estudo e Prática. Eu vou trazer a continuidade da leitura sobre a intuição. Você aí, você tem intuições? Pode colocar aí no chatzinho aí. Você aí, você, Leninha, você tem intuição? Roque Alves, intuição? Diga aí para mim. Diga se você tem intuição. Bom, gente, eu vou trazer novamente para poder situar, a gente ainda tem ali 15 minutos, o conceito de intuição, a ótica da doutrina espírita. Ela abrange os seguintes significados: resultado de uma ocorrência anímica da alma, que é a emancipação da alma. Tem a manifestação mediúnica, a interação entre os dois planos. E, por último, acionamento de lembranças. E aí, a gente traz aqui que a intuição é a forma preferida que os bons espíritos se utilizam para transmitir um conselho, sugestão, alerta. Então, aqui é extremamente importante. Os espíritos prevalecem, eles se valem, na verdade, da intuição para transmitir um conselho, uma sugestão ou alerta, né? Um conselho e sugestão, mas observe uma coisa que está explícita aqui: os espíritos não trabalham por nós, senão perdemos a nossa capacidade de escolha, nossa capacidade de raciocínio. Mas a intuição também pode manifestar-se na forma de lembranças, acionadas pelo próprio indivíduo, eu, ou por um benfeitor, e até por um espírito obsessor. Então, você, a ânima, um espírito benfeitor, às vezes o seu guia, ou um benfeitor que não é propriamente o seu guia, mas que chega ali com esse objetivo, e ele enfatiza até por um espírito obsessor.
E ele disse que a explicação é simples. Intuição para atender o planejamento reencarnatório, aquilo que eu planejei na erraticidade. Erraticidade é aquele espaço mais ou menos longo entre uma encarnação e outra. Então, o que é que eu planejei nessa reencarnação? Intuitivamente, assoma a memória da pessoa ao que foi pré-estabelecido antes da reencarnação. E ele diz, nessa modalidade, a intuição manifesta-se como um desejo ou uma força que impulsiona o indivíduo a seguir determinado caminho. Então, essa intuição, ela vem na modalidade que a gente cita aqui no planejamento reencarnatório, a gente é intuído aí por determinado caminho. Por isso a importância, oi Marcinha, a importância de estarmos, que saiu daqui foi Itamar agora, Itamar. Saiu daqui, você entrou, ele acabou de sair aqui na rua. Ele trouxe uma fala maravilhosa que ele trouxe aqui. Então, às vezes a gente está ali naquela dúvida, que caminho seguir. Tem até uma casa espírita aqui que é um caminho a seguir. E aí você está naquela dúvida, você muda a sua vibração, é o primeiro ponto, você se abastece, você traz para si a vontade no bem, e aí vão estar com você, os benfeitores, lhe intuindo, às vezes por um caminho. Você está numa bifurcação e não sabe para que lado ir, se para a direita ou para a esquerda, não é? Oi, Roque. Então, intuição de um conselho já é outro. Conselho e orientação de benfeitores espirituais. Nessas circunstâncias, a pessoa capta a mensagem do bom espírito, às vezes sem se dar conta da procedência das ideias que surgem em sua mente. A gente está ali, não está nem sabendo, de repente está ali chegando. Eu digo a você, eu às vezes faço poema, né? Eu trabalho muito aqui com poesias, com a poesia, eu faço poemas. E às vezes eu não tenho a audácia de dizer que aquilo vem tudo da minha ânima, que eu sou o dono de tudo. Estou sempre sendo intuído. Eu abro meu coração para que chegue uma mensagem que vá contribuir com a elevação minha e dos meus amigos. E os que se comprazem com esse trabalho me auxiliam, como ele diz aqui, um conselho e orientação dos benfeitores espirituais. Todos os seres humanos têm intuição. Perfeito, Rob, exatamente. Todos, sem exceção. Então, nessa circunstância, a pessoa capta sem ter saber que isso procede da sua mente. E aí vem a intuição provocada por obsessor, que a gente falava aqui, né, já que ele disse que ali que ia até por um espírito obsessor. A gente prestar bem atenção nisso aqui, gente. É o que é que diz. O espírito obsessor pode fazer o indivíduo, ou seja, esse indivíduo que passa a ser um objeto da sua influência, recordar má ação cometida em existência pretérita. Olha que coisa. Você está ali, às vezes está querendo mudar a sua vida, aí daqui a pouco só... Mas eu fiz isso numa vida pretérita, e você é intuído a voltar naquele momento da sua existência, uma existência pretérita, não é passada. Essa lembrança, vivamente alimentada pelo perseguidor, chega-lhe pelos canais da intuição, produzindo os mais variados sofrimentos de acordo com a gravidade da ação cometida, tais quais remorso, medo, sentimento de culpa, etc. Então, vocês veem aí a importância de estarmos atentos. Então, muda primeiro a sua vibração. Eu estou ouvindo aqui uma música para relaxar, aqui uma música bem suave. Está ouvindo também? Está chegando bem para vocês aí? Então, aqui, estou aqui com os irmãos aqui. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma proposta desse programa, que é trazer a mensagem do Espiritismo. Então, eu abro meu coração, abro a minha mente para receber intuições do bem.
Todavia, pode-se afirmar que a intuição é um mecanismo regulador do progresso espiritual. Tá vendo aí, Roque? Manifestada na forma de ideias inatas e de tendências instintivas. Olha o destaque aqui trazido, a anotação trazida por Kardec, né? Ele diz o seguinte: os conhecimentos adquiridos em cada existência e no plano espiritual não se perdem. Quando liberto da matéria, o espírito se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso sem o que estaria sempre a recomeçar. Então, essa afirmativa de Kardec aqui é uma prova cabal da certeza de que somos espíritos imortais e de que seria uma injustiça divina estar sendo criados espíritos a todos os instantes e morrendo sem uma finalidade. Pense aí num indivíduo que nasce e morre com rapidez. O que o espírito gozou na Terra? Um espírito que tem 100 anos, que participou de projetos, de coisas boas da vida, enfrentou obstáculos, aprendeu, teve um crescimento. E aí, de repente, vai recomeçar? Ou vai pegar aquele aprendizado que ele teve? Tudo que eu estou dizendo para você aqui, ou você já tem conhecimento e você está tendo um segundo contato ou um outro contato com essa informação, ou o que eu estou lhe dizendo, se isso lhe apraz, é um conhecimento que você vai guardar para o resto da sua vida e que vai servir, inclusive, quando você estiver necessitando de tomar decisões a partir da sua intuição. Então, ele diz, pela intuição, o homem capta o pensamento e as irradiações dos espíritos, podendo ampliar as suas conquistas intelectuais. Isso é perfeito. Suas conquistas intelectuais e morais, ou permanecer mais ou menos estacionário em processo de simbiose mental com outras mentes com as quais guarda afinidade. Então, os espíritos evoluem sempre, sempre. Nas suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca eles regridem. O seu conhecimento servem e caminham de acordo com o esforço que fazem para se melhorar. Então, nunca o espírito regride. Ele pode, efetivamente, conviver num meio social inferior àquele que ele viveu numa encarnação passada. Mas em termos de conhecimentos intelectuais e morais, ele pode estagnar quando não há esse esforço para se melhorar, ou ele pode evoluir, e aqui a gente traz do ponto de vista intelectual os grandes inventores. Eu estou até estudando sobre essa cientista brasileira que está trazendo algo para a humanidade que há 10 anos atrás parecia impossível. Fazer um tetraplégico, ou seja, aquele que perdeu o movimento do pescoço para baixo, recuperar os seus movimentos. Olha aí. Então, esse espírito que evoluiu e teve acesso a essas conquistas intelectuais vai fazer um grande benefício à humanidade. E aí ele diz o seguinte, Emmanuel, a propósito, que no seu desenvolvimento, o estudo perseverante, olha aqui, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo da amplitude da intuição em todos os aspectos. Então, gente, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo, sobretudo o seu mundo interior, o seu mundo e o mundo ao seu redor. Não é? Estudar é o que a gente está fazendo aqui agora. E perseverar com esforço, agradecendo ao Pai. Vou passar para Evanildo, para ele
fazer as considerações finais e em seguida eu faço a prece de encerramento. Evanildo. Então, só nos resta gratidão, né? Kardec falou que o maior bem que a gente possa fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Então, qual nós, aqui do programa Conhecer, fazemos a nossa parte. Gratidão também à direção da rádio, a Falpena, a Mirinha, que eles possam ter muito sucesso. Né? E, pelo lado social, pedir licença também ao seu programa para anunciar amanhã a nossa reunião de Assembleia Geral do Parque Santa Vitória. Todos que estão do outro lado da reunião possam lembrar da primeira reunião do mês. Né? Então, que todos possam ter aprendido ou gravado em sua tela mental tudo que foi discutido aqui no programa e coloque em prática o seu cotidiano. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja assim. Ok, Evanildo, muito obrigado. Eu vou anunciar aqui. Marcinha mandou aqui pra gente. Eu vou anunciar a doutrinária de amanhã lá no Centro Espírita Fé e Luz, gente. Então aqui a gente tem Alzheimer na visão espírita com a nossa amiga Dorian Oliveira. Você que quer saber sobre o Alzheimer, esse acometimento, né, que nos intriga tanto. Convidamos todos vocês para as nossas doutrinárias de fevereiro, neste domingo, 1º de fevereiro, às 19 horas, gente, Centro Espírita Fé e Luz. Contaremos com a presença da nossa querida amiga e trabalhadora Dorian Oliveira, que fará considerações importantes sobre o Alzheimer na visão espírita. Reflexões sobre a doença, com possibilidade de transformar o cuidado em uma oportunidade de evolução moral para todos. Então, o Fé e Luz fica ali na rua José Luiz dos Santos, 82, Alagoinhas Velhas, bem ali no meio, gente. Ó, na subida, em vez de você ir para lá, para a Igreja Velha, tá bem no meio ali, ó, no começo ali, logo após o Absolar, o Hotel Absolar. Então aqui a gente agradece, finaliza com um poema. Se aflito, Deus. Se triste, Deus. Se feliz, Deus. Se tranquilo, Deus. Se sozinho, Deus. Se adoeces, Deus. Se curado, Deus. Se acompanhado, Deus. Se encarnado, Deus. Se incompreendido, Deus. Se aceito, Deus. Se em espírito, Deus. Se ainda ingrato, egoísta no meus, lembra-te dos que nada têm, os irmãos teus. Quanto mais em preces, orações, mais próximo estarás de Deus. Com esse poema, a gente agradece a todos vocês pelas presenças no programa Conhecer. E sábado que vem estaremos aqui, se assim Ele permitir, para que possamos falar mais um pouco desses 12 anos do programa Conhecer. Programa Conhecer que completa 15 anos, 12 anos no dia 15 de fevereiro. Um grande abraço no coração de todos, fiquem com Deus e até mais. Aqui, por favor, Salles, as atitudes aumentam as sombras das intuições. Com certeza, fechar aqui para você, aumentam as sombras das intuições. Exatamente. Você precisa estar atento. Eu até já falei sem querer. Você precisa estar atento ao que lhe chega. E você possa discernir o que é um bom, o que é um mau pensamento.
o que é uma boa e o que é uma má condução. Mas aqui as atitudes também podem diminuir as sombras, não é? É preciso estarmos atentos. E quanto mais seletivos somos nas nossas escolhas, nas nossas companhias, nos nossos processos mentais, mais luz encontramos e mais certeza nos caminhos orientados por essas intuições. Grande abraço e até mais.